E aí galera, beleza? Vocês já me conhecem, né? Eu sou o Clemerson Justo, vocês estão no canal Os Justos e a gente vai começar uma série um pouco diferente. O nome dessa série é Diversidade, tá? A gente vai falar sobre a unidade da igreja, mas uma unidade com diversidade. A gente vai começar trabalhando em Efésios 4, a partir do verso 4. Eu sei que vocês têm Bíblia aí na casa de vocês, então não vou ler o texto todo não. Quem quiser ler é Efésios 4, do verso 4 até o verso 16. Mas eu vou ler aqui os primeiros. Tá escrito assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pula para o 11 agora. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos parar aqui. Eu gosto desse texto para falar sobre unidade e diversidade, porque ele começa afirmando um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. E aí, quando ele chega no verso 7, ele fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ele fala assim: apesar de ser um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, a graça, o dom foi dividido de uma forma diferente. Olha o que está escrito: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então aqui já começa a diversidade. E aí no 11 ele completa, ele explicando: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse é um texto muito simples, mas eu queria que a gente observasse isso, que dentro de uma igreja, ou melhor dizendo, dentro da igreja do Senhor, nós vamos ter diversidade de dons. E isso não vai ou não deveria atrapalhar na unidade. A verdade, a gente sabe que isso atrapalha a unidade das igrejas, sabe? Mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque Deus não chamou todos para apóstolos, sabe? Ele não chamou todos para ser batista. Ele não chamou todos para ser presbiteriano. Ele não concedeu o dom de todos serem pentecostais, sabe? Ou ele não concedeu o dom de todos serem carismáticos. Ele chamou uns para ser batista, uns para ser reformados, uns para ser pentecostais, outros para serem carismáticos, outros para serem metodistas, outros para serem luteranos. E nós temos que entender isso. E aí, onde fica a nossa unidade? Fica na nossa fé básica. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha para vocês verem, ele age por meio de todos. Todos quais? Todos que ele escreveu no 11. Todos aqueles que têm uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É muito simples, mas na prática a gente não vê essa simplicidade. E isso é tão importante, se a gente pensar aqui no verso 12, para que existe isso tudo? Ele fala aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A unidade da fé, ele fala aqui. Então ele fala que esses 5 ministérios, esses 5 dons distribuídos de forma diferente, que aqui a gente vai usar uma analogia de 5 tipos de igreja, formam um corpo só. A gente vai continuar nessa série falando um pouco sobre corpo, que é uma analogia que é muito usada para descrever a igreja, e a gente entende que um corpo, ele tem vários membros, né? E igual a gente sabe, tem mão, tem pé, tem coração, tem pulmão, tem rim, e cada um desses membros tem um funcionamento diferente, mas todos eles fazem o corpo funcionar. E aqui ele fala que o corpo vai funcionar, vai chegar na estatura de Cristo. Então, o que eu vejo, o que eu sei que vocês veem também, o que a gente vê muito? Igrejas que são parte do corpo, mas não chegam na estatura de Cristo.
E por que a gente não tem chegado na estatura de Cristo? Porque aqui está escrito que esse dom que foi distribuído por Cristo, quando todos esses dons são usados em função da igreja, aí a igreja consegue crescer. É como se fosse assim, um é o café da manhã, o outro é o almoço, o outro é o café da tarde, o outro é a janta, o outro é a ceia. São as refeições que você faz ao longo do dia que vão fazer seu corpo crescer, desenvolver, andar. Não é só uma refeição por dia, sabe? É como se a gente estivesse vivendo com uma refeição por dia, um tipo de igreja só, sabe? Uma igreja que move muito no profético, mas a gente não tem comunhão com uma igreja que é muito da palavra, sabe? A gente tem uma igreja que grita muito e acha que a igreja que é do silêncio está errada. Mas o que une essas igrejas? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Gente, esse é o primeiro vídeo, um vídeo curto, é para vocês refletirem. O texto tá aí, abre quem quer. Efésios 4, do 4 ao 16. Vamos buscar essa unidade da igreja, tá? Fica com a gente que nas próximas semanas vão sair outros vídeos completando esse assunto, beleza? Fique com Deus, até uma próxima. Galera, vocês estão gostando desses vídeos? Então faz um favor para mim, um favor para você, um favor para todo mundo. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. É o ICCC. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Você sabe que isso ajuda o canal a crescer e a gente consegue levar essa palavra, que é o Clemson que está falando, mas que é uma palavra de Deus para mais pessoas. Beleza? Brigadão!